Se você está grávida e sente medo, ansiedade, culpa ou insegurança, saiba que você não está sozinha. Muitas mulheres sentem exatamente o que você está sentindo e muitas vezes acham que isso é frescura ou que vão conseguir lidar sozinhas, mas não é. Cuidar do seu emocional faz parte do pré-natal e é tão importante quanto os exames, as consultas médicas e todo o acompanhamento físico que você tem. Talvez você tenha planejado cada detalhe da sua gravidez, esperando ansiosamente, sonhando com um parto tranquilo e o bebê saudável, mas agora percebe que, junto com a alegria, vem o medo, junto com a expectativa, vem a ansiedade, e junto com tudo isso, vem pensamentos que te assustam e te paralisam. Se você está grávida, seu corpo e sua mente mudaram e ninguém te avisou. Durante a gestação, o corpo inteiro entra num estado de maior sensibilidade e o cérebro fica em alerta máximo, principalmente em relação à saúde do bebê. A preocupação número 1 não é com você, é com o bebê. Será que tá tudo bem? E se tiver alguma coisa errada que ninguém viu? E se eu perder o bebê de uma hora para outra? Esse pensamento não aparece porque você é fraca ou exagerada. Eles aparecem porque o seu corpo está tentando te proteger e o bebê o tempo todo. Só que de um jeito que cansa demais. Quando chega a noite, surgem aquelas vozes internas. E se eu não for uma boa mãe? E se eu perder o bebê? E se algo der errado no exame? E se o meu parceiro não me apoiar? E se eu não conseguir amamentar? E se o parto for diferente do que eu imaginei? E ainda, se a minha família não me ajudar, não reconhecer os sinais do trabalho de parto, como farei? E se o bebê nascer antes da hora? E se eu me sentir sozinha? O seu corpo tenta te preparar, mas acaba te desgastando. A verdade é que falta uma coisa: um jeito simples, seguro e fisiológico de acalmar o seu sistema nervoso. A solução existe e funciona em minutos. Durante a gestação, o corpo aprende mais rápido, ele responde mais rápido, ele se regula mais rápido. Com 6 a 12 minutos por dia, você consegue desligar esse alarme interno, relaxar a barriga, o peito, diminuir aí os pensamentos na cabeça, dormir melhor, se sentir capaz, segura e de bem com o seu próprio corpo. Isso não é pensamento positivo, isso é voltar para o eixo. Eu sou Alessandra Trentin, psicóloga há mais de 20 anos e hipnoterapeuta perinatal. Trabalho diretamente com o emocional de pessoas que sofrem com ansiedade, medos, inseguranças e bloqueios emocionais. Eu criei o programa Gravidez Sem Neura para reduzir a ansiedade, a tensão e pensamentos acelerados, sempre de uma forma simples e fisiológica, sem precisar reviver traumas, com técnicas seguras para gestantes e resultados percebidos já nos primeiros dias. Você se preocupa se está preparada, se será uma boa mãe, se conseguirá lidar com tudo, se vai dar conta e talvez você até se sinta culpada por não estar feliz o tempo todo. Isso é normal, mas não precisa ser vivido sozinha. Esses sentimentos não surgem do nada, eles têm uma origem, eles vêm de histórias que você ouviu, de experiências que marcaram a sua família, relatos de partos traumáticos, perdas gestacionais de pessoas próximas, crenças sobre a maternidade, comparações com outras mães, expectativas irreais sobre ser perfeita, pressões que desde cedo foram colocadas sobre você. Então, chega a noite e os pensamentos estão acelerados. Você começa a sentir a barriga tensa, a respiração curta, um medo gigante de errar, a culpa por não aproveitar do jeito que você imagina. Aquela que muitas vezes todo mundo acha que a gestante tem que aproveitar esse período. E isso traz o alerta para insônias, a sensação de impotência, torna-se vigilante, constante aí, dia após dia. Isso tudo, todos esses padrões acontecem porque o nosso cérebro aprende por repetição, por histórias. E se você ouviu muitos relatos sobre perdas de bebê, você aprende inconscientemente que a gravidez é igual a risco. Parto traumático, dor, sofrimento, se vivenciou rotinas com mães sobrecarregadas, entende que ser mãe é igual a não dar conta. Então o seu cérebro cria um medo exatamente aí para te proteger e você não consegue desaprender isso sozinha. Então você pode escolher criar um caminho emocional diferente. Eu cresci ouvindo a minha mãe contar o quanto viveu a gravidez quase sozinha, sem rede de apoio, uma maternidade com medos, dores e frustrações que ninguém soube acolher. Isso marcou a minha infância e por muitos anos eu mesma acreditei que a maternidade era sinônimo de renúncia e sofrimento. Quando chegou a minha vez, eu tomei uma decisão corajosa. Eu não iria repetir isso e quebrei com esse ciclo. Busquei apoio emocional, me conectei a grupos de parto humanizado, procurei informações baseadas em evidências científicas, pratiquei mindfulness e experimentei técnicas de hipnose. Vivi 2 gestações tranquilas, seguras, totalmente diferentes das histórias que me acompanharam a vida inteira. Inclusive, o meu corpo me surpreendeu com um parto inesperado em casa, vivido com confiança, porque eu já tinha aprendido a confiar em mim e no meu corpo. Foi aí que eu entendi que algo mudou tudo. Medo não é destino, é falta de acolhimento e preparo emocional. Quando a mulher aprende a regular o corpo e a mente, o parto deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma travessia possível. Por isso que eu criei o Gravidez Sem Neura, que é o meu desejo de segurar sua mão e te mostrar que é possível fazer essa travessia com calma, segurança e presença, em vez de guardar medos, te ajudar a passar por isso com segurança.
Para mim, a gestação é como atravessar um rio. No começo, há correnteza, medos aparecem forte e a travessia assusta, mas com acolhimento, informação, apoio, você percebe que consegue seguir com os pés no chão, seguindo passo a passo com consciência. Agora, eu quero te convidar para um exercício rápido, mas profundo e importante, que se chama de quem que é esse medo. Então, se você puder, feche os seus olhos por alguns instantes e respire fundo e devagar. Pense comigo. Quando foi a primeira vez que você ouviu que gravidez era perigosa? Quando foi a primeira vez que você ouviu uma história de parto que deu errado? Quando foi a primeira vez que ouviu que ser mãe era muito difícil? Talvez você ouviu isso tudo quando era criança, talvez alguém da sua família, uma amiga, ou até mesmo de uma história que te marcou profundamente. Muitas vezes o medo que você sente hoje não começou na sua gravidez. Ele começou nas histórias que você ouviu ao longo da vida. Agora, coloque a mão na sua barriga, sente o seu corpo, e sinta que essa história que aconteceu com outra pessoa não é a sua história. Esse medo não é seu. É algo que você aprendeu a ter. E hoje você pode começar a escolher viver a sua história, a sua gravidez, do seu jeito, com mais calma, mais segurança e conexão com o seu bebê. Agora respire fundo e repita mentalmente: eu permito viver a minha gravidez com mais calma. Eu permito soltar os medos que não são meus. E eu permito construir a minha própria história com o meu bebê. Inspire, solte e abra os olhos, se sentindo muito bem. Em 7 dias de prática do Gravidez Sem Neura, você começa a perceber menos pensamentos intrusivos sobre a saúde do bebê, menos tensão na barriga e no peito, mais facilidade para respirar fundo e dormir, mais sensação de segurança em relação à gestação, mais confiança em si mesma e no seu corpo. Não é que os medos desaparecem da noite para o dia, mas eles deixam de comandar tudo. Muitas mulheres pensam que a ansiedade é normal e que vai passar quando o bebê nascer. Mas o valor acaba sendo alto disso, porque cada dia que passa é um dia perdido de preparação emocional. A gravidez passa rápido e depois que o bebê nasce, é muito mais difícil ter tempo e energia disponível para cuidar de si mesma. Por isso, agora é a hora de agir. No Gravidez Sem Neura, são 4 módulos exclusivos. Primeiro, você entende a ansiedade, com clareza emocional de verdade. Percebe o que acontece no seu corpo e o que realmente é verdadeiro motivo de estar assim. Já no segundo módulo, o foco é acalmar o seu corpo com técnicas rápidas e fisiológicas. Respiração calmante, toque relaxante, ancoragem emocional, movimento agradável e autorregulação, que já vai fazer você notar diferenças significativas na sua vida hoje, ainda enquanto gestante. Depois, temos o momento de ressignificar os medos e as crenças de forma leve, sem voltar no passado. Por exemplo, medo da dor, de não ser suficiente, de perder o bebê, medo do parto e outras coisas como já mencionei no início dessa aula. E, para finalizarmos, vamos trabalhar a preparação emocional para o parto, com visualizações e ensaios internos para reduzir a percepção da dor, fortalecer a presença e criar segurança emocional para o pós-parto. O Gravidez Sem Neura é um programa completo de preparo emocional para gestantes que inclui, além da mentoria, um curso prático auto-aplicável, com técnicas de respiração, relaxamento, hipnose, controle emocional, preparação psicológica para a maternidade e o parto. E ainda conta com bônus exclusivos, como áudio sono em 7 minutos para noites calmas, tranquilas e reparadoras. Playlist de conexão para cada trimestre, com áudios selecionados para cada fase da gestação. Tem o Diário Emocional de 30 dias, que é uma ferramenta de autoconhecimento e acompanhamento. Tem o Manual do Pós-Parto Emocional, com orientações para os primeiros dias após o nascimento do bebê. E o acesso à comunidade de gestantes para apoio e troca durante toda a gestação. Para você que participou desta aula, eu preparei uma condição especial. Você pode garantir o programa completo por 9 vezes de R$ 8,80 ou R$ 67,00 à vista. E você pode receber todos esses bônus exclusivos que eu tenho certeza que farão diferença na sua vida. E além disso, você terá garantia de 7 dias para testar todo o conteúdo e perceber na prática como ele pode te ajudar a viver a sua gravidez com mais calma, confiança, segurança e sem riscos nem pressões.
Lembrando que uma única sessão de terapia perinatal pode custar até R$300. Aqui você tem um protocolo completo de autorregulação emocional para gestantes por um valor super acessível, onde você aprende técnicas que poderá usar durante toda a gestação, no parto e pós-parto. Não deixe para depois. O que você pode começar agora? Cuide do seu emocional, cuide de você, cuide do seu bebê e viva a gestação que você merece. Clique no botão e garanta agora mesmo o seu acesso ao Gravidez Sem Neura, aproveitando a condição especial de 9 vezes de R$ 8,80 ou R$ 67 à vista. Comece hoje mesmo a escrever aí a sua própria história.